sobre essa questão e o processo que vai eleger a nova constituinte no país, o Revista Brasil TVT conversa agora com Laís Abramo, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Olá, Laís Abramo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso falar contigo. Lembrando para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, a Laís Abramo fala com a gente direto lá de Santiago do Chile. E Laís, eu queria que você já trouxesse para a gente aí a situação da pandemia aí no Chile. O que você pode trazer para a gente? Então, olha, a situação aqui é a seguinte, o processo de vacinação vai muito bem. É um processo que começou em janeiro, mas atualmente já existem 12.700.000 pessoas vacinadas, o que, claro, é metade do que já está vacinado no Brasil, mas a gente tem que pensar que o Chile tem 19 milhões de habitantes, né? Então, são 12 milhões de pessoas vacinadas, das quais 5 milhões, inclusive, já têm a segunda dose. Isso corresponde a aproximadamente 65% do total da população que é do total da população do Chile e mais de 80% da população que é meta de vacinação. Hoje o Chile está em terceiro lugar entre os países que mais vacinaram. Então isso é um desempenho excelente, né? Está sendo considerado muito bom. É importante pensar que, além das pessoas que já... como é que se definiu o plano de vacinação? Né? Com grupos prioritários, por faixa etária. Tem que se pensar que hoje estão se vacinando as pessoas de 49 e 48 anos de idade, para a gente ter uma comparação com o que está acontecendo no Brasil, né? Mas, além das faixas etárias e do pessoal de saúde, que foram os primeiros grupos prioritários, também já foi vacinado todo o pessoal de educação, por exemplo, que é muito importante, né? Além de outras categorias profissionais, como as forças de segurança, que estão na rua, que tem que, inclusive, estar atuando permanentemente, né? Como bombeiros, etc. E, inclusive, foram vacinados todos os candidatos às eleições que vão ser agora em maio, e todos, que são aproximadamente 10 mil pessoas, mais todos os mesários, né? Então, está indo muito bem. A atenção primária de saúde está sendo fundamental, é uma atenção primária de saúde que funciona muito bem, então a gente pode ver um pouco como nós poderíamos estar no Brasil se tivesse sido outras orientações. E aqui eu queria ressaltar, mas apesar disso, os números pioraram, né? Por que pioraram? Acho que esse é um tema muito importante da gente pensar, porque a vacinação não está dando certo? Não, pelo contrário, ela está dando muito certo, e hoje mesmo sai um estudo. A principal vacina que está sendo aplicada aqui é a Sinovac, né, a vacina chinesa, a mesma da Coronavac, mas o que aqui tem sido, o que eu destacaria como elemento positivo? Primeiro, que sempre houve uma mensagem muito clara da autoridade falou do Ministério da Saúde, presidente da República, que nunca foi negacionista, nunca foi anti-ciência, foi sempre uma orientação claríssima sobre a importância de usar máscara, de evitar aglomeração, do isolamento social e da vacina, né? Uma mensagem unificada que eu acho que é central para poder fazer frente ao problema. O problema que está se avaliando por que piorou é porque houve um relaxamento nas medidas de isolamento social. Porque como o processo estava indo tão bem, houve uma sensação de vitória, talvez, de sucesso, exagerado, né? E um relaxamento nas férias, aqui o pessoal sai de férias em fevereiro, todo mundo sai, concentra esse período, houve inclusive as pessoas podiam sair uma vez de férias, para ir para um lugar determinado. Você podia passar 30 dias, 40 dias, quando vocês quisessem, mas era só um dia. Então, aí houve um relaxamento, o que fez com que agora as medidas de isolamento social sejam muito mais rígidas, nem se compara com o Brasil. Quer dizer, aqui, por exemplo, Santiago, que representa 40% da população do Chile, 40% da população, está totalmente em quarentena. Isso significa que, por exemplo, eu só posso sair eu e todas as pessoas que moram aqui, né, em Santiago, você só pode sair de casa 2 vezes por semana por 2 horas no máximo, né? A não ser que seja para uma consulta médica, que seja para algum evento assim extraordinário, entendeu? Mas e no fim de semana, dessas 2 vezes, só uma pode ser no fim de semana.
Então, só que antes estava sendo feito um isolamento por áreas geográficas muito pequenas, agora se estendeu. Então, eu acho que a mensagem que eu acho que é importante deixar, inclusive para o Brasil, né, que a gente sabe a situação terrível da pandemia no Brasil, é essa. A vacinação é fundamental, mas não é suficiente. Tem que ser acompanhada de medidas de isolamento social, né? E a importância de ter, evidentemente, uma autoridade sanitária, uma autoridade presidente, ministro da Saúde, etc., que tenha uma mensagem clara para a população, porque isso facilita, inclusive, aumentar a legitimidade das medidas de isolamento social. Aqui no caso do Chile, houve uma estratégia inteligente de negociar com diversas empresas, desde meados do ano passado, né? Então, foi negociado com a Pfizer, com a AstraZeneca, com a Sinovac, com a Johnson, enfim, todas as possibilidades se negociou. Então, não está tendo escassez de vacina até agora, felizmente, e tanto que já se chegou na faixa etária de 48 anos de idade, com todo o pessoal da educação vacinado, etc., né? Mas não é suficiente, as medidas de isolamento são fundamentais, continuam sendo fundamentais. Basicamente, Laís, tudo ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Mas agora, obrigada por esse excelente panorama, para a gente saber um pouco dessa situação da Covid aí no Chile. Você que já está imunizada, né, disse para a gente, né, no começo da entrevista. E agora vamos partir para o nosso outro tema, que é a questão da Constituinte. Eu queria perguntar para você nesse início de conversa aqui desse nosso segundo tema. Lá em 2019 tivemos os protestos, que as imagens dos protestos, que tiveram bastante violência inclusive, rodaram o mundo e uma das reivindicações das bandeiras era exatamente uma nova Constituição, uma nova Constituinte, enfim. Como que aquela mobilização popular se liga ao que está acontecendo hoje, o que vai acontecer agora em maio, e mais ainda, que dá uma temperatura do que esperar nas eleições agora de maio? Então, acho que a relação tem toda a relação. E aí, como a gente realmente falou da diferença do Chile e do Brasil nesse momento no combate à pandemia, por outro lado, a gente pode pensar que o Brasil foi importantíssimo no processo de recuperação da democracia, transição democrática do Brasil, ter tido a Constituinte em 1988, né, que foi realmente produziu uma mudança fundamental no caso do Brasil. No Chile, apesar de já haver 30 anos de democracia, houve reformas constitucionais, mas a Constituição permanece a mesma da época do Pinochet, da ditadura, né? Então, e realmente a verdade foi das reivindicações principais. Se não fosse o movimento chamado Estallido Social de 2019, eu acho que não teria sido instaurada a Assembleia Constituinte. Aqui se chama Convenção Constituinte, né? Porque já tinha sido tentada várias vezes, mas nunca tinha se conseguido uma correlação de forças suficiente, e se não houvesse, foi parte dos acordos políticos, um momento muito álgido dos processos de 2019. Então, se instalou, houve o plebiscito em outubro, em que foi realmente muito majoritária a adesão a uma Assembleia, uma Convenção Constituinte que vai ser uma Constituinte exclusiva, o que a gente não conseguiu no Brasil, em 88, né? Então, vai ser uma Constituinte eleita para elaborar a Constituição. E a outra coisa muito importante, que também foi uma disputa muito grande, é que a direita, a situação, né, queria que não... Voltando um passinho no que eu estou falando, não se trata de uma reforma na Constituição de 1980, na Constituição da ditadura. Se trata de escrever uma nova Constituição inteiramente nova. Por isso se fala que é uma folha em branco, né? A direita queria que fosse uma reforma e queria que, se não se chegasse a um acordo, valer o que é a atual Constituição. Isso foi derrotado, mas, ao mesmo tempo, na negociação política, ficou definido que qualquer aprovação de qualquer matéria
seja por uma maioria de 2/3. Então, isso é complexo, porque não é fácil ter 2/3. As previsões agora, ainda é muito difícil, né, ter uma visão mais clara por causa da pandemia. Está tudo sendo feito da pandemia. A gente sabe como isso é difícil, né? Inclusive, a eleição era para ter sido feita domingo passado e foi adiada por causa da pandemia. Mas a previsão é que a oposição, e aí a oposição, estou falando em geral, uma oposição pegando da centro-esquerda, né? Das diversos matizes de esquerda, centro, etc., vai ter mais votos que a direita, que é a situação, vai ter, mas não, se vai ou não vai chegar aos 2/3, é difícil saber. Acaba de sair um estudo feito por um centro de estudos da direita que diz que a oposição poderia chegar a ter 2/3. Mas, enfim, então, se não houver esses 2/3, vai ter que ter um processo de negociação muito complexo, né? Porque pode haver aí um processo de vetos cruzados, né? Porque, de qualquer forma, também a direita não vai poder impor uma série de temas que são cruciais, como, por exemplo, a questão dos direitos sociais, ou de terminar com o caráter subsidiário do Estado, que foi uma marca fundamental, é uma marca fundamental da Constituição da ditadura, né? Laís. Então... Laís, exato. Você que se tocou nesse ponto de temas e propostas, minha pergunta vai nesse sentido. Eu queria que você trouxesse para a gente exatamente quais propostas estão sendo discutidas, o que querem, estão sendo levadas aí para essa nova Constituinte, que deve ser aprovada aí em maio no Chile, mas quais os principais pontos que estão sendo discutidos e o que se pretende e o que a população chilena almeja com essa nova Constituinte? Olha, eu acho que almeja muito, né? Porque justamente se a gente for pensar no que se expressou nas ruas em 2019, era uma crítica muito profunda. E aí eu acho que um dos temas, é uma crítica contra a desigualdade, contra os abusos, contra o maltrato, contra a cultura do privilégio, né? E aí tinha um tema muito importante, a questão de gênero, da igualdade de gênero e dos direitos da população indígena centrais, né? Então, por exemplo, a Convenção Constituinte ela vai ser paritária em termos de homens e mulheres. É uma experiência inédita no mundo. Isso é muito importante, né? Ao mesmo tempo, vai ter uma cota para os povos indígenas. Existem 9 povos indígenas reconhecidos oficialmente no Chile, e eles vão ter um total de 18 espaços numa Assembleia de 155 pessoas. É importante, né? Então, assim, uma das questões que vai ser um dos grandes embates é justamente a questão dos direitos sociais, de terminar com o chamado caráter subsidiário do Estado. O que é o caráter subsidiário? É a ideia de que o Estado só pode entrar aonde a iniciativa privada não está, né? Então, por exemplo, no Chile, não existe um direito à educação consagrado na Constituição. O direito que existe é o da liberdade de educação, ou seja, cada um pode estudar. Claro que existe um currículo, existe um Ministério da Educação bastante organizado, mas esse tema sociais e terminar com o caráter subsidiário do Estado é fundamental. Uma ideia de limitação do direito à propriedade, que hoje é praticamente sem nenhum limite no Chile. Então, o direito à propriedade, à responsabilidade social, à responsabilidade ambiental. Esses são alguns, talvez seja o principal tema, o tema dos direitos dos povos indígenas, e se discute, inclusive, questões de um Estado de caráter plurinacional, pluricultural. Não sabemos não existe uma posição unificada da oposição nesse sentido, né? E a outra questão que está em discussão é o caráter do regime político. Então, está em discussão a questão... O Chile é um país muito centralizado, muito presidencialista, não é uma república federativa como o Brasil. Então, o tema da descentralização... Por exemplo, agora em maio, não é eleição só para os delegados constituintes, para os constituintes. É eleição também de prefeitos, vereadores e de governadores pela primeira vez na história do Chile. Pela primeira vez vai ter uma eleição direta
para governador. Então, o tema da descentralização, da possibilidade do regime, se é parlamentarista, se é semipresidencialista, esses também são temas que vão estar em discussão, né? Então, agora, o que vai sair daí é meio difícil de prever, entendeu? Porque inclusive, tem um grande número de candidatos independentes, né? Que tanto da esquerda como da direita, não são só candidatos independentes dos movimentos sociais progressistas, né? Então, claro, e tudo no meio da pandemia, então tem vários elementos de incerteza, mas evidentemente eu acho que existe uma expectativa muito grande em relação aos resultados dessa convenção constituinte. Laís, bom, como você mesma disse, difícil prever o que acontecerá, mas acho que dá para te perguntar um pouco de como está a situação de Sebastião Pinheira, né? Como a gente disse, estamos vivendo agora, vendo à distância, você de perto, esse resultado do que aconteceu em 2019, agora com esse processo todo da Constituinte. Pinheira com alto grau de rejeição. E queria saber como ele está hoje politicamente dentro dessas forças entre esquerda e direita, qual a situação política dele e a previsão para uma tentativa de ele continuar, né, no poder, tentar a reeleição. Olha, bom, ele não pode tentar a reeleição, porque no Chile não existe a reeleição. Quer dizer, ele já é o segundo mandato dele. Já é o segundo. Mas ele tem que ter 4 anos de não tem reeleição imediata. Ele é um candidato, ele é uma pessoa de direita, evidentemente, é um dos homens mais ricos do Chile, inclusive, tem uma grande fortuna, e ele realmente saiu do estallido social com uma popularidade destruída, né? 7% de popularidade. Ele recuperou algo da popularidade no enfrentamento da pandemia, né? Tá. Mas ainda a popularidade dele existe como resultado desse processo também do estallido social, houve um questionamento muito grande a todo o sistema de partidos, entendeu? Algo que também acontece em muitos outros lugares do mundo, por isso também o grande número de candidatos independentes, né? Mas, então vai haver eleições presidenciais em dezembro desse ano. Então, é um ano realmente muito movimentado. A Constituinte vai estar funcionando por um ano, de julho a julho, ou junho, agora não me lembro exatamente, simultaneamente o funcionamento do Congresso. E em dezembro tem eleições presidenciais. Os 2 candidatos que estão melhor colocados hoje nas pesquisas é um candidato de direita, o Joaquim Lavín, que concorreu contra o presidente Lagos no ano 2000, e o presidente Lagos ganhou, mas por uma margem muito pequena, e ele é atualmente o prefeito de um dos bairros mais ricos de Santiago. Ele está bem colocado. Existe o candidato do Partido Comunista, que também é prefeito de um bairro bem mais popular aqui em Santiago, e existem outros candidatos do Partido Socialista, e vai haver, também não estão previstas primárias, então não se tem aí ainda uma visão muito clara também do que vai acontecer. Pode haver uma continuidade da direita com a eleição do Joaquim Lavín, mas isso não é algo que esteja determinado, né? Que é seria o candidato do Pinheira. Seria o candidato do Pinheira, né? Seria o candidato do Pinheira. Eu acho que aí vai ser muito importante ver o que vai acontecer nas eleições agora de maio, onde também houve o resultado da oposição poderia ser melhor se não tivesse havido tanta fragmentação de candidaturas, né? Mas, enfim, esse é um problema que também não é fácil, né? E agora está se discutindo, tentando se chegar a um acordo programático da oposição para as eleições presidenciais. Isso está em processo, mas ainda não está claro. Tá certo.
Bom, infelizmente nosso tempo esgotou, queria ainda conversar aqui, eu então até retificando aqui, então Pinheira não pode tentar a reeleição, ainda bem que temos a professora Laís Abramo, que entende tudo e traz essa informação pra gente, mas claro, é uma força importante da direita e a gente, como muito bem salientou a Laís Abramo, vamos acompanhar até o final do ano o que vai acontecer, o que pode acontecer no Chile, né? A partir de toda essa mobilização agora de maio. E com isso, agradeço muito a participação de Laís Abramo, doutora em Sociologia pela USP. Laís, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Não, eu que agradeço muito a possibilidade de conversar outra vez com vocês. Obrigada. Abraço. Até logo, então. Até. Tchau.